Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta. Sejam muito bem-vindos à edição de sábado do Telenotícias, a 28 de junho de 2025. Começamos desta feita por referir que Moçambique celebrou na passada quarta-feira os 50 anos da sua independência e painelistas do debate político avaliam diversos assuntos em torno do desenvolvimento econômico, bem como alguns aspectos que podem ter contribuído negativamente na evolução de Moçambique. Durante esses 50 anos, Moçambique passou por vários momentos de crises políticas, guerras, entre outras coisas que contribuíram para uma caminhada de muita luta e independência como uma forma de reflexão sobre as conquistas e perdas que o país teve. Analistas falam em torno de vários aspectos, tais como a democracia, a economia, as leis, entre outras. Segundo o painelista Orlando José, destacou que estes 50 anos foram um período de escola para avaliar o que é bom ou não para a nação e sublinhou que a liberdade de expressão e de voto foram um dos ganhos que se alcançou e apelou que daqui para frente o governo lute para ouvir e resolver os problemas do povo. Um dos ganhos de 50 anos é a capacidade de reflexão, uma capacidade de avaliação, uma capacidade de análise, uma capacidade de verificação, o que é bom, o que é mau e como que essa coisa é feita em forma de manifestação. Por exemplo, a liberdade, por exemplo, de expressão, né? A liberdade de voto, isto é um ganho, né? Porque essas todas diferenças colocaram Moçambique no auge da pirâmide por ter essa forma de pensar e de agir de forma, que posso dizer, de uma forma diferenciado e depois de analisar também o que é bom, o que não é bom. Então, significa que esses 50 anos foi 50 anos de escola, né? Então, eu creio que se tivermos 50 anos fazendo como dizer, uma balança, por exemplo, vamos ver que Moçambique, dentro de 50 anos, teve muito tempo na luta e teve pouco tempo na conquista. Daí que dentro desses 50 anos é preciso com que dos 51 anos para frente não podemos ter o mesmo comportamento que tivemos 50 anos atrás. Significa que as diferenças entre os moçambicanos, elas devem parar no sentido de que todas aquelas pessoas que estão ligados às instituições das decisões, qualquer que seja a decisão, deve ser respeitada naquilo que, por exemplo, o povo precisa, né? Isso é um ganho que vai ajudar a manter aquelas todas as conquistas que foram alcançadas há 50 anos atrás. Orlando José disse que para que haja desenvolvimento econômico é importante que a vida e as leis sejam respeitadas e principalmente a opinião pública. O desenvolvimento econômico ela não vai ser notável enquanto que as leis elas são respeitadas, enquanto que o princípio do valor da pessoa, da dignidade humana, não será respeitada, não será possível. Não será possível desenvolvermos Moçambique enquanto que a vida em si ela não é respeitada. Então, é preciso com que essas todas as coisas devem ser respeitadas. E principalmente a opinião pública, a opinião do indivíduo deve ser respeitada. O pensar diferente, falar diferente e ter uma análise diferente não significa que você é um lado negativo da história ou lado negra de ser moçambicano. Não, significa que é um moçambicano com uma visão, com uma intelectualidade diferente e com uma visão diferente. Então, aquela visão deve ser um contributo para o próprio desenvolvimento de Moçambique. Então, por fim, José apelou ao governo que trabalhasse para deixar de depender dos outros países economicamente. Moçambique não é independente economicamente. Ela é dependente porque tudo quanto faz deve vir de fora. Os parceiros são de fora, o financiamento são de fora, por aí e tal. Quando não chega o orçamento para pagar salários, tem uma capacidade de fazer uma gerência interna, tem toda hora procurar parceiros, fazer endividamentos. Então, Moçambique tem que começar a parar. Vale a pena sacrificar um tempo a organizar a economia de Moçambique do que estar todo momento a fazer dívidas. E que se essas dívidas retardam o país. Você faz uma dívida para a construção de uma estrada, por exemplo. A manutenção de uma estrada. E veja só,
nessa condição de dívidas, não há clara evidência, não há claridade. O que Moçambique paga? Como é que Moçambique paga? Só estamos vendo que Moçambique tem dívida e tem juros, dívida não termina e tal, então precisa haver transparência disso. Porque quando um indivíduo pensa diferente, por exemplo, e não tem como implementar um projeto, implementar uma ideia, significa que estamos a retardar. Então, tudo quanto recursos humanos deve ser valorizado para que Moçambique possa desenvolver. 50 anos que nós tivemos ganhos sim e tivemos mais perdas. E não podemos, 51 mais anos para frente, termos o mesmo comportamento. E no contexto da unidade nacional, o presidente da República, Daniel Chapo, defende que Moçambique deve ser um país unido e deseja que todos os moçambicanos contribuam para a aprovação da lei do diálogo político inclusivo. Diante disto, analistas do FTV Debate uma vez mais avaliam esta iniciativa e deixam ficar as suas opiniões. A sociedade ela sempre esteve pronta para poder contribuir e assina um acordo, mas esse acordo é pisoteado pelo regime atual. Então, não vale a pena aqui tentar dar o entretenimento à sociedade, andar a discutir, porque depois de se chegar a um acordo, esse acordo não vai ser cumprido. Esse é o grande problema. Se as próprias leis atuais, elas não são cumpridas, estamos a ver essa situação de julgamentos de uma parte apenas que está sendo julgada e os outros são impunes. Estamos a ver questões de corrupção de pessoas que manifestamente são sabidas e conhecidas, que usando essa questão de protecionismo, não são julgadas. O Acordo Geral de Paz, lá de Roma, até hoje há reclamações por parte da Renamo. O DDR, até hoje há reclamações. São vários acordos que foram assinados, mas que esses acordos não foram cumpridos. Então, neste momento, para mim, eu acho que eu entreteni essa questão do diálogo nacional inclusivo que está a decorrer ali. Primeiro, deveria haver um compromisso, sobretudo do governo, de que desta vez o acordo que vai sair desse diálogo será cumprido. Aí sim, talvez houvesse esse compromisso claro. Mas, infelizmente, os partidos também aderiram apenas ao tal diálogo, sem que exigisse tal compromisso por parte do governo. Porque esses partidos sabem muito bem quantos acordos que o país assinou e não foram cumpridos, foram pisoteados. E é desta vez que vai se cumprir tal acordo. Essa pergunta, essa questão, esse apelo deveria se fazer ao próprio governo para poder comprometer-se a cumprir o acordo que vai sair do tal diálogo, não da sociedade no geral. Não é a sociedade no geral que costuma pisotear os acordos. Quem pisoteia os acordos é o próprio governo. Então são eles legítimos a receber essa mensagem do presidente Chapo para que eles tenham essa consciência de poder estarem preparados de eventual acordo assinado aqui que eles vão cumprir. Presidente, pedir né, ao Presidente da República para que visitasse as cadeias, porque essa coisa de inclusão, temos lá na cadeia jovens que não vão à escola, jovens que não estão a se formar, porque foram recolhidos no âmbito das manifestações. Só 16 anos, 17, 18, 19 anos. Peço, Excelência Presidente da República, para visitar as cadeias, né? Porque lá temos jovens que deveriam estar na escola, não estão a estudar porque foram recolhidas no âmbito das manifestações. Negar a questão da perdão ou da amnistia sobre esses jovens, estamos a colocar a juventude numa situação de não se formar, porque a situação da crise política pós-eleitoral é uma coisa que acontece em qualquer país democrático onde há descontinuismo dos eleitores. Então pedimos à Presidente da República para que, pelo menos no mínimo, visitasse as cadeias e pedir contato direto com esses miúdos, esses jovens que estão nas cadeias. Não estão a trabalhar, não estão a estudar, não estão de qualquer maneira ali dentro. Pedimos com que faça uma visita especial para talvez, com esse contato,
poderá ficar um pouco sensibilizado com o pedido que foi feito por um cidadão moçambicano que era candidato presidencial sobre essas pessoas que estão retidas nas cadeias. A questão da inclusão, só a inclusão quando há uma transparência e que há o comprometimento desses acordos. Porque quando o comprometimento ele existe, significa que os acordos são cumpridos na íntegra. Então, todo moçambicano, sociedade civil, todos estão contemplados, mas o que peca é que no final não se cumpre com os acordos. Então, quando há o compromisso e depois os prazos dos acordos são cumpridos, também há uma, como posso dizer, as pessoas se responsabilizam por não cumprir acordos. Isso, sinceramente, íamos ter aqui a questão de inclusão. Então, pedimos com que esta inclusão escrita, né, no final, haja um acordo que possa se cumprir. Mas, antes de tudo, desta inclusão, neste pacote de ano passado para este, pedimos que o Presidente da República possa se dirigir nas cadeias para ter contato direto com esses jovens, que é o futuro da manhã, que estão retidos nas cadeias sem processo, estão retidas, não tem nenhum processo criminal. Então, que essas pessoas possam sair, porque onde há descontentismo, sempre há uma manifestação. E onde há manifestação e não há o controle das emoções, acontecem os erros e as falhas e atrocidades, isso é normal. Por isso que a amnistia é para isso, conceder perdão àqueles jovens que estiveram no âmbito das manifestações. Há muita gente que está aqui fora, que talvez deveria estar lá dentro, e há gente que está lá dentro, deveria estar lá fora. Então, tudo, porque não se sabe, na verdade, quem fez o quê. Então, não se pode reter pessoas para cumprir com algo que eu acho que não devem cumprir. Então, pedimos a quem de direito, na qualidade de Presidente da República, para com que essas crianças que estão nas celas possam sair, ter o convívio normal e continuar com os estudos, porque só podemos ter uma nação desenvolvida, uma nação próspera através da educação, mas pessoas que estão a desenvolver a educação, que estão a estudar. Mas fora disso, não teremos aqui um país desenvolvido enquanto há jovens que deveriam contribuir nas suas famílias e na nação estão onde retidas em celas por causa do quê? Das manifestações que era crise política pós-eleitoral, que é o normal. Ainda na arena política, a Procuradoria-Geral da República notificou o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, figura que ganhou destaque ao liderar os protestos contra os resultados eleitorais de 2024. Mondlane afirma não saber os motivos da intimação e considera estar a ser usado como bode expiatório da crise pós-eleitoral. Após um período de tensão marcado por manifestações em várias províncias do país que terminaram com confrontos entre civis e forças de defesa e segurança, a Procuradoria decidiu chamar Venâncio Mondlane para uma audiência. O político liderou os protestos na qualidade de contestatário dos resultados nas eleições presidenciais, alegando fraude. Durante as manifestações, Mondlane apelou à calma e à resistência pacífica nas suas redes sociais. Contudo, os protestos degeneraram em episódios de violência que resultaram em mortos, feridos e detenções. Bom, a notificação fala de esclarecimentos adicionais. Eu não faço a mínima ideia de que é que se trata, né? Portanto, venho aqui para saber quais são esses esclarecimentos que a Procuradoria precisa, né? Já contou a primeira audiência, não foi possível? Já contou? Eu perdi a conta, não é? Porque penso que são um pouco mais de 30. Então não tenho muita certeza que são tantos, que já não tenho certeza porque não fiz uma contagem assim muito rigorosa, né? Como é que encara este volume do processo? Bom, encaro como uma necessidade muito ardente, né, da Procuradoria tentar olhar para o problema que ocorreu no período eleitoral e pós-eleitoral de uma maneira unilateral, quer dizer, é uma tentativa de tentar desesperadamente reunir provas a propósito e a despropósito para tentar gravitar toda a questão da crise pós-eleitoral no Venâncio, quando nós sabemos que esta é uma questão multifacetada, que isso envolve os órgãos de justiça, órgãos eleitorais, envolve a própria polícia, cometeu atrocidades de todo o género, que a própria Amnistia Internacional agora emitiu um relatório que demonstra que as atrocidades cometidas pela polícia estão na categoria dos crimes contra a humanidade. Então, significa que se a Procuradoria, de fato,
como guardiã da legalidade e quisesse cumprir com esse papel, certamente que teria que ver o problema nessa dimensão. Não, mas nós até este momento não temos notícias com evidências das Forças de Defesa e Segurança e dos seus oficiais que tenham sido também processados, ouvidos ou interrogados neste processo. Apesar da notificação, Mongano afirma que ainda não lhe foi comunicado oficialmente o motivo da convocatória, questionando a base legal da mesma. Sublinha que esta já é a segunda vez que é notificado pela PGR, sem que lhe seja atribuída uma acusação concreta. É difícil saber, porque como eu tinha dito da outra vez, nem sequer depois das 10 horas eu soube qual era o crime que eu era acusado. Então fico sem saber responder a sua pergunta com concretude, porque até agora nunca me foi dito qual é o crime de que sou acusado que me leva aqui à Procuradoria. Venâncio Mongano diz ainda que até o momento a Procuradoria-Geral da República não esclareceu os fundamentos da notificação e avança também manter-se disponível para colaborar com a Justiça, mas alerta para eventuais perseguições políticas disfarçadas de legalidade institucional. Saímos da política para um brevíssimo intervalo. Não saia daí que nós voltamos já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes de futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. E porque o intervalo era mesmo breve, já estamos de volta. Mas agora vamos migrar para Machixe, já na província de Inhambane, que conta agora com uma nova paragem de transporte semicoletivo de passageiros. A infraestrutura construída pela Edilidade, em parceria com o setor privado, visa melhorar as condições de mobilidade urbana. Os moradores dizem que a nova paragem trará melhorias significativas, uma vez que, antes da sua construção, eram obrigados a embarcar e desembarcar em locais sem as mínimas condições de segurança e conforto. Foi inaugurada nesta sexta-feira uma nova paragem de transportes semicoletivos de passageiros no bairro Nhambiu, na cidade da Machixe. O ato foi dirigido pelo presidente do Conselho Autárquico desta URB, Isufo Francisco. Segundo os moradores ouvidos pela nossa reportagem, antes da construção desta infraestrutura, os passageiros enfrentavam dificuldades para embarcar em locais sem condições mínimas de segurança e conforto. Antes era sofrimento, embaixo das chuvas, embaixo do sol, não havia como. E não víamos como esconder as chuvas, assim tanto como o sol. E agora?
Agora sim, é mais uma valia. Parabéns à vinda desta nossa paragem de Bato. O que é que vai melhorar? Vai melhorar porque um dia qualquer os nossos alunos podem estar a chover, ou mesmo nós como passageiros, podemos entrar nessa parada e escolhermos a chuva. Vínhamos parar aqui nessas árvores, à espera de chapa. Sempre o chapa parava aqui para nos levar a Machixe. Não havia problema. Mas só nos dias de chuva sofríamos. Ventania, não sei o que. É tudo. E agora? Estou a ver um melhoramento. Que nós vamos parar ali no dia de chuva. Sim, estamos a agradecer muito o pensamento do município. Aquilo que ele nos fez aqui nos abençoou muito. Nós estamos satisfeitos. Na ocasião, o edil da Machixe, Issoufo Francisco, destacou o impacto que a obra trará na vida dos moradores deste bairro. Visa melhorar as condições dos nossos munícipes no que diz respeito à sua mobilidade nas paragens. E este processo, que digamos que é a fase piloto, porque estamos a iniciar e experimentar, mas já manifestamos aqui publicamente que vamos desencadear com esta ação de construção de vários alpendres de paragens em toda a estrada nacional, tanto na jurisdição municipal. A infraestrutura resulta de uma parceria entre o setor público e privado e está avaliada em mais de 300 mil meticais. Esta paragem joga com o nosso contexto sociocultural, com a nossa moçambicanidade, e temos orgulho de ter esta oportunidade de apresentar o nosso trabalho, apresentar que é possível repensar a arquitetura moçambicana, a arquitetura africana. Isto é apenas um protótipo que nós trouxemos para a cidade, para o nosso município da Machixe. Com esta iniciativa, o município da Machixe reforça o seu compromisso com a melhoria da mobilidade urbana e o bem-estar dos seus munícipes. Ainda no contexto das infraestruturas, após o acidente grave que comprometeu a estrutura metálica da ponte sobre o rio Revoe, no passado dia 14, as autoridades reabilitaram a infraestrutura, resolvendo, ou melhor dizendo, devolvendo a normalidade ao tráfego rodoviário. A ponte do rio Revoe é uma estrutura fundamental da Estrada Nacional número 260 que liga a cidade de Chimoio ao distrito de Mussurize, numa extensão de aproximadamente 200 km. Com a reabertura da ponte, a circulação foi retomada, restabelecendo a ligação entre os distritos de Makati e Sussundenga. A ponte voltou à sua capacidade normal de suporte de até 30 toneladas. Segundo o responsável pelas obras, os trabalhos foram realizados com segurança, apesar dos danos causados pelo acidente. Voltamos à capacidade de 30 toneladas na ponte e voltamos a reiterar para a observância dessa capacidade na ponte, de modo a garantirmos a durabilidade da mesma, e já conseguimos perceber quais são os constrangimentos que nós temos quando esta infraestrutura fica comprometida. O tráfego está reaberto, as atividades todas que nós estávamos a fazer para a reparação da ponte já foram concluídas. As atividades consistiam principalmente na substituição de uma escora lateral que ficou envergada fruto do impacto sofrido através de uma viatura pesada. Transportadores de semicoletivos relatam dias difíceis e prejuízos financeiros, tendo sido obrigados a reinventar rotas para manter o serviço aos passageiros. Ficamos muito mal, porque não estava a se passar bem aqui. Era muito possível vocês saírem da cidade, tinham que chegar aqui, descarregar toda a carga e começar a fazer essa trajetória deste lado para outra margem. Estava um pouco difícil como passar, não tinha como passar. Agora hoje, estou a ver que a ponte já está um pouco assim normalizada. A reabilitação da ponte Revoe devolve a confiança aos utentes da via e reforça a importância da manutenção regular das infraestruturas rodoviárias do país.
A primeira-dama da República de Moçambique, Gata Chapa, acompanhou o treino da Seleção Nacional de Basquetebol Feminino na passada quinta-feira e procedeu com a entrega de um cheque no valor de cerca de 14 milhões de meticais para apoiar a seleção. A primeira-dama e madrinha das Guerreiras do Índico esteve no pavilhão do Clube Desportivo de Maputo, na capital do país, acompanhada pelo Ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, e o Secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, e o Presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Paulo Mazavila. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Gata Chapo deixou ficar alguns projetos que o governo tem feito para ajudar a seleção. Conseguimos angariar 14.299.000 meticais, dos quais 9.350.000 estão nos cofres da Federação de Basquetebol e 4 milhões de alguma coisa estão nas agências que fazem ou que emitem a passagem aérea. E neste momento está tudo acautelado. A nossa seleção apenas tem que treinar para poder vencer. Por sua vez, o Ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, felicitou o trabalho que o gabinete da primeira-dama tem feito na promoção e empoderamento da mulher no desporto. Este esforço que tem feito com uma agenda sobrecarregada regozija-nos e deixa-nos nós, como Ministério da Juventude, orgulhosos por ter a si como primeira-dama e aposta no desporto em geral e particularmente no desporto feminino. Por fim, Paulo Mazavila disse que estão garantidas as condições de trabalho, deslocamento e acomodação da Seleção Nacional e que a Federação e a equipe técnica vão trabalhar para dignificar e representar o país em Abidjan. É preciso continuarmos a trabalhar arduamente, cumprir aquilo que é o nosso programa e continuar a pensar nas seleções muito mais difíceis. Continuar a pensar naquilo que vai ser o nosso grupo na primeira fase e pensar que durante todos os jogos não vamos desistir. Vamos fazer dia após dia, construir uma boa equipe para poder dignificar o nosso país. Estiveram no pavilhão do Grupo Desportivo de Maputo também as antigas glórias do basquetebol nacional. A primeira-dama mostrou que também entende de basquetebol com um belo cesto. O torneio africano de basquetebol decorrerá entre 26 de julho a 3 de agosto. E é com incentivo ao desporto nacional que damos por encerrada esta edição do Telenotícias, com a promessa de voltarmos na próxima semana para informá-lo ainda mais sobre a atualidade nacional. Mas não podemos ir sem antes desejar que tenha uma excelente sexta-feira e o seu final de semana seja altamente abençoado. Até a próxima, fique bem.